E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa escola. Bom, no dia de hoje a gente vai falar sobre redes sociais. Isso é um negócio que, individualmente, muita gente fala comigo nas redes sociais, falando pra gente dar algumas dicas. E eu acho que eu nem sou a pessoa mais indicada para dar dicas sobre isso, mas eu vou dar dicas práticas, que eu vivo. A gente já fez alguns cursos, já estudou algumas coisas, mas eu entendo que existem profissionais excelentes e eu já me comprometo contigo a trazer aí alguns nomes bem importantes do mercado para dar uma aula bem técnica sobre isso. Mas eu vou trazer aqui na aula de hoje algumas dicas mais práticas de como que é o comportamento do nosso consumidor. Afinal de contas, a gente falou bastante de comportamento aqui na nossa escola e como que a gente pode ajustar isso a nosso favor. Primeira coisa que surge muita discussão, tanto lá na empresa quanto nos outros negócios que a gente tem, cara, perfil profissional ou perfil pessoal. Eu tô aqui agora no estúdio, o que tem aqui de profissional de marketing não é brincadeira, mas eu tenho certeza que muitos deles têm opiniões particulares sobre isso. Mas aí eu vou falar de algo que eu acredito. Bom, primeira dúvida, perfil profissional ou perfil pessoal? Antes de mais nada, entenda que rede social é uma rede de socialização. Então, a gente socializa com outras pessoas. Partindo desse princípio, eu entendo que não existe a diferenciação. Tá, sabe aquele perfil, principalmente na nossa área, aquele perfil que é um panfleto ambulante, é um folder ambulante, imóvel. Cara, funciona para alguns determinados nichos, mas ele pode funcionar muito mais se além de tudo aquilo você se relacionar com as pessoas. Então, minha sugestão, perfil pessoal. Esse pessoal sempre vai ter um posicionamento profissional. Como assim? Bom, se você é um corretor ou uma corretora de imóveis, eu vou te falar aqui algumas coisas que eu espero que você entenda de uma forma profissional. Sabe aquela foto que você coloca do seu cachorro que é lindo, maravilhoso? Qual a conexão disso com o público que te segue? Ou você está colocando aquilo só porque o seu cachorro é bonitinho e você gosta? Aí você vai falar, pô, Rodrigo, mas o Instagram é meu, eu uso do jeito que eu quiser. Eu concordo. Mas perceba que aqui a gente está falando de profissional para profissional. Então, você quer usar o seu Instagram de maneira pessoal? É uma posição. Aí o cachorrinho é bem-vindo, o seu filho é muito bem-vindo, o seu marido, a sua esposa. Rodrigo, mas eu não tenho que usar? Tem! Só que isso de maneira intencional e dentro da medida correta. E qual é a medida correta? Vamos falar disso um pouco aqui no nosso papo de hoje. Bom, então a minha sugestão é que seu perfil seja pessoal com profissional. Não separar os dois. Você já tentou levar a sério um único perfil? A sério. De maneira técnica. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, você está dobrando o seu trabalho. Rodrigo, mas dá muito trabalho. E aí vem uma frase que eu escutei da primeira vez, eu não lembro, eu acho que foi do Wendel Carvalho. Acho que foi dele, eu não lembro exatamente. Mas ele falava o seguinte, cara, sabe por que dá trabalho? Porque é trabalho, ué. Então dá trabalho. Isso virou a chave na minha cabeça, porque realmente aquilo não é pra ser gostoso. Ah, Rodrigo, mas é tão legal, eu gosto muito de postar. Eu sei, amigo. Mas entenda, isso é uma ferramenta que potencializa a nossa comunicação. E a gente falou tanto de comunicação aqui na nossa escola, então por que não potencializá-la? Mas vamos lá. Bom, antes de mais nada, você precisa entender o que as pessoas estão fazendo ali na rede social. Então são 4 pilares, mas eu acrescentei um a mais porque eu entendo que as pessoas também estão lá para comprar. Mas é de uma maneira coadjuvante. E é isso que eu quero te passar. Então elas estão lá por alguns motivos. Quais são os motivos de interesse dessas pessoas? Eu listei aqui que eu acho que vai ficar ilustrativo. A gente vai colocar aqui na tela que vai ficar mais fácil. Mas vamos lá. Primeiro, por entretenimento. Sabe aquele videozinho do gatinho, do cachorrinho que a gente tá lá vendo? Daquela festa, aqueles vídeos de cortes de programas de televisão, Big Brother, Casa dos Artistas, aquele outro reality lá que tem de Casa de Famosos, eu não lembro exatamente. Isso tudo tem na rede social. Ou seja, isso é entretenimento. As pessoas estão lá para isso. As pessoas estão lá, esse aqui é duro de ouvir, mas é pura realidade, para fuxicar. Eles querem saber da vida dos outros, eles querem saber onde é que fulano estava na noite passada, quer saber para onde que você viajou, quer saber... Ou seja, você entender o porquê que elas estão lá, você vai colocar pitadas disso na tua programação. Entenda a rede social, por exemplo, o seu perfil, como um programa de televisão. Imagina que você gosta de futebol. Aí o futebol na Globo, ele tem os dias, quarta-feira à noite, domingo de tarde, ou seja, naqueles dias, quando você liga a televisão, por exemplo, tela quente, qual é o dia que passa a tela quente? Você pode não ver televisão há 10 anos, mas eu tenho certeza que você sabe o dia que passa a tela quente.
Editor, você vê televisão? Tela quente segunda-feira, pô. Era, né? Não sei se não é. Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque aquela programação você já sabe. E a tua rede social, ela não é só futebol. Ela é a Rede Globo, por exemplo. Então, o teu Instagram, a Rede Globo, por exemplo, ela tem um carro-chefe. E aí eu quero que você olhe comigo aqui com a parte técnica. Eu tô até mudando aqui um pouco o que eu quero compartilhar contigo, porque a gente tem que ter esse olhar um pouco mais crítico. Bom, se você é a Rede Globo hoje, eu não sei se hoje é, mas esse é um dado que não é tão antigo, ela era a maior exportadora de telenovelas do mundo. Isso quer dizer o quê? Que o carro-chefe da Globo é telenovelas. Então, o teu carro-chefe como corretor, como corretora de imóveis, qual é? Imóveis. Ou seja, você atua na área imobiliária. Esse é o teu carro-chefe. Ou seja, a tua programação predominante vai ser imóvel. Concorda comigo? Então, se eu entro lá e vejo, por exemplo, você que gosta de futebol, várias informações sobre futebol, ora, eu estou no canal errado. Eu não estou no local dos imóveis. E aí a gente entra naquele negócio, beleza, mas então é só postar imóveis do certo. Aí é que não, por quê? Porque se eu só boto um canal de futebol, eu vou ter um público muito restrito que quer ver futebol 24 horas. Então eu tenho que ter várias programações, nunca fugindo da minha essência. Nesse caso que a gente está falando dos imóveis. Então vamos lá. As pessoas entram para se entreter, elas entram para fuxicar, elas entram também para ter conhecimento e aprendizado. Ou seja, tem que ter alguma coisa que você ensine. Ah, Rodrigo, mas eu não sei ensinar nada, eu comecei hoje no mercado imobiliário. Cara, você mora em algum bairro, não mora? Qual é o restaurante legal do bairro que você mora? Qual é a farmácia? Isso não é um conteúdo legal? Imagina que você mora, por exemplo, aqui em Manaus, a gente tem um bairro, por exemplo, chamado Adrianópolis. Imagina que você mora em Adrianópolis e você vai dar dicas como corretor, como corretora de imóveis, de locais legais do Adrianópolis. Isso pode ser para o seu feed, isso pode ser para os seus stories, ou seja, isso é dica. As pessoas vão entrar lá, vão gostar de ter aprendido que abriu um restaurante novo. Então você tem muito mais conteúdo do que você imagina. A questão é que a gente está sempre olhando para o outro na mega produção e querendo fazer o que o outro está fazendo e a gente acaba não fazendo. Então as pessoas também entram para aprender e terem conhecimentos. Também para se divertir, afinal de contas, as redes sociais, elas funcionam também, na parte neural de novo aí, como explosões de dopamina para que as pessoas tenham um momento de relaxamento. E por último, acho que o quinto pilar que eu coloco aqui de maneira secundária, elas também entram para comprar. Às vezes você entra lá, você quer comprar alguma coisa, você fala com a loja, isso funciona muito com loja de roupa. No nosso caso, a venda ela não acontece ali. Eu entendo que ela acontece o início da venda, que é o relacionamento ou despertar interesse. Então, quando eu entendo esses 5 pilares, o que eu posso te sugerir? Anota e começa a dividir isso na tua rede social. Sabe, pessoal ou profissional? Ora, eu vou ter que ter entretenimento, eu vou ter que ter pessoas, eu vou ter que saber que as pessoas irão fuxicar. Então, por exemplo, Rodrigo, mas eu sou um cara extremamente reservado, eu nunca vou colocar o meu filho, a minha família. Eu te entendo. Mas vamos lá, se eu sei que as pessoas gostam de fuxicar, de uma forma menor, mas do teu jeito. A pessoa precisa saber que você é uma pessoa casada, que você tem um filho, uma filha, vários filhos, vários cachorros. Só que isso é de uma maneira dosada. Nos stories, por exemplo, em algum momento, uma data especial. Ou seja, elas estão fuxicando, estão sabendo da sua vida. E isso te ajuda a ir dosando isso. Para ter conhecimento, eu te dei o exemplo ainda agora sobre o lance do bairro, as dicas, o próprio mercado imobiliário, quando você ensina um cliente, imagina que você está fazendo um processo de financiamento para um cliente seu agora, documenta isso por meio de vídeo, explicando para a tua audiência. Rodrigo, mas eu não tenho audiência. Tem sim, senhor. Eu garanto que todo mundo que está me assistindo aqui, ou seja você, corretor ou corretora de imóveis, você tem no mínimo, 2 pessoas te seguindo. Isso é sua audiência? Rodrigo, mas é muito pouco. Se você tiver 3, você já cresceu. Se tiver 4, você dobrou a sua audiência. Percebe que a gente começa a olhar muito lá para cima. Vamos olhar o nosso caminho. E esse caminho vai começar a fazer você agir agora, pô. Porque senão, se você falar, Rodrigo, eu vou fazer isso quando eu tiver 100 mil seguidores, talvez você nunca chegue lá. Porque se você chegar, seu conteúdo vai ser totalmente relevante. Porque não vai ter ajudado ninguém. Não vai ter ensinado, não vai ter entretido, não vai ter dado motivo para fofoca, não vai ter feito nada. Então isso se torna uma programação chata. Minha sugestão para você, entende esses pilares e aplica no teu dia a dia. Rodrigo, beleza, mas e aí? Eu vou fazer isso, as pessoas vão falar mal de mim, vão ficar me julgando. Bom,
Talvez você esteja falando, pô, Rodrigo, mas você tá falando isso na minha cara. Tô. Sabe por quê? Lembra quando eu falo em simplificar? Uma coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte. A rede social é a socialização. Vamos esquecer a rede social? E a rede social, eu tô falando do digital, tá? Porque, segundo a própria antropologia, a primeira rede social era quando os homens da caverna sentavam em volta do fogo lá pra socializar por meio, não era nem da fala, era de barulhos. Ou seja, estavam socializando ali. Então na rede social nada mais é do que a gente socializar com mais gente, ao mesmo tempo, com a mesma mensagem. Ora, vamos esquecer a rede social. Vamos imaginar um grupo de pessoas que você conhece. Você não vai ser analisado, você não vai ser julgado, não vão emitir opinião sobre você. A rede social é a mesma coisa. Então quando você entende esse jogo, você para um pouco de sofrer, porque você já viu aquela pessoa que vai gravar stories? Talvez seja você essa pessoa que grava 100 stories que saem em 24 horas e não posta. Porque você está preocupado com o que vão pensar de você. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Mas quer saber? Sai em 24 horas. E aqui é mais um motivo que eu tô te dando para que você saia dessa aula agora. Você tá vendo essa aula agora? Já grava um stories, eu não tô nem aparecer. Olha esse maluco aqui falando que eu tenho que gravar stories, tô gravando, vamos ver o que dá. Aí escuta esse maluco hoje, amanhã escuta outro maluco e vai fazendo. E faz durante um bom tempo. Na aula de hábitos lá, quando a gente fala que precisa de pelo menos 66 dias para você criar um hábito. Começa e vai. Porque esse julgamento ele vai existir. Eu te digo mais, e aí eu parafraseando o Ícaro de Carvalho, um dos caras de um grande nome de marketing aqui no Brasil, de marketing digital, parafraseando ele o cancelamento vai começar em casa. Nossa, que duro. Em casa com algumas aspas, porque geralmente o cancelamento, também com aspas, ele é das pessoas que te conhecem. A primeira crítica que você provavelmente vai ouvir é: tá virando blogueira, tá virando blogueiro. Para, eles não estão acostumados com isso, porque pra eles é só entretenimento, tá tudo bem. Lembra que eu falei que o nosso jogo é outro? Dá trabalho, porque é trabalho. Então se você começa a ter uma postura diferente, inevitavelmente aquelas pessoas que te viam de uma outra forma vão criticar. E ok, tá tudo bem, porque afinal de contas você sabe o que você tá fazendo. Então na rede social a gente vai ter sim críticas, e tá tudo bem, porque faz parte do jogo. Afinal de contas você tá se expondo mais do que as outras pessoas. Se você não estivesse se expondo na rede social, você ia ter críticas, seja elas construtivas ou não, naquele meio social pequeno. Então o que é a internet? Ela é um grande potencializador. E a rede social é exatamente essa. Se você tem, vamos imaginar, e eu quero te dar números reais, vamos imaginar que você tem um stories hoje, não sei quantos seguidores você tem, mas você tem um stories hoje com 50 pessoas vendo. Isso é muito? Isso é pouco? Depende. Porque se você parar para olhar, 50 pessoas é mais do que uma sala de aula hoje. Você tem noção do que são 50 pessoas te ouvindo todos os dias, 24 horas por dia? Olha o tamanho da audiência que a tua mensagem pode chegar. Rodrigo, mas tem um fulano que tem 50 mil. Ok, é o jogo do fulano. Eu quero saber do seu jogo. Quero saber do meu jogo. Porque se você jogar o seu muito bem, eu jogar o meu muito bem, e a gente estiver alinhado em uma ideia de propósito, de fato de, no caso aqui, simplificar o mercado imobiliário e ajudar nossos clientes a serem compradores melhores, um mercado imobiliário mais saudável, eu garanto que a gente muda o jogo. A gente muda o jogo do mercado imobiliário. E essa é a minha proposta aqui, porque se você usa a rede social a teu favor, ela vai te ajudar a potencializar essa mensagem. Então o primeiro ponto aqui em relação a isso, você vai sim ser julgado. Você vai sim ser julgada. Entendendo isso. Outra coisa que eu quero te passar, eu já estou falando de dicas práticas, é paciência e repetição. Como assim, Rodrigo? A gente está lidando, eu vou falar aqui especificamente do Instagram, a gente está lidando com uma grande empresa que testa muita coisa. No caso que é o antigo Facebook, agora chama Meta, né? Então, o Facebook ele tem vários sistemas, vamos dizer, usar essa aspa, mas a gente está falando de algoritmos que buscam usar a inteligência artificial para que ele tenha maior retorno financeiro, afinal de contas é uma empresa. Então isso muitas das vezes vai te afetar se não entender que o jogo é profissional, tanto dele quanto seu. Por quê? Porque às vezes teu alcance vai diminuir, às vezes a tua conta vai bloquear, às vezes vão suspender a tua conta, e todos nós estamos sujeitos a isso. A minha conta de anúncio, por exemplo, eu acho que eu já posso pedir música no Fantástico 3 vezes, porque volta e meia ela é bloqueada, porque a gente fere alguma política de privacidade deles, que altera sempre, e aí bloqueia, e a gente vai lá, entra com recurso e resolve. E olha que eu sou um cara pequenininho, só que, repito, o meu jogo é ali, e a gente vai crescendo de maneira orgânica, devagar, buscando entregar aquilo que a gente quer. Afinal de contas, a gente não está lá para ser blogueiro, a gente está lá para entregar o resultado e dar nossa mensagem para os nossos clientes. Então eu quero que você entenda que a paciência e a repetição ela é necessária. Se você faz hoje e não fizer amanhã, muito provavelmente você volta para estaca zero. Então, paciência e repetição, tá?
Rodrigo, o que precisa ter na minha rede social? Bom, lembra que eu te falei lá por que as pessoas estavam lá? Então você tem que ter uma linha editorial muito clara. Vou falar esse termo bonito, linha editorial, porque eu acho que vai ser legal para você distinguir. Mas o que é linha editorial clara? Bom, se você trabalha com imóvel, ora, a tua linha editorial ela é imobiliária. Então você imagina, se eu trabalho com imóvel, eu vou todo dia comentar sobre a política externa do Brasil? Não faz muito sentido, porque a minha linha editorial não é essa. Isso já, só de entender isso já vai te livrar de um monte de confusão que as redes sociais atraem pra gente, tá? Então, a linha editorial é muito clara. O teu feed e o teu stories, você tem que saber para que serve, pô. Então vamos lá. O teu feed, ele vai ter que dizer de maneira clara o que você faz. Eu, por exemplo, se eu entrar no teu feed hoje, eu vou entender que você é um portal imobiliário ou um corretor ou uma corretora de imóveis de excelência? Digamos que você trabalhe com o público do Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Quando eu entrar no teu feed, eu vou identificar isso de maneira rápida, visualmente falando, ou eu vou ver vários anúncios de imóvel, eu vou ter que procurar entender, racionalizar para justificar o que você faz. Se for isso, talvez tá aí mais um ponto de melhoria. Agora, se eu consigo entender de maneira clara, parabéns. O que pode te ajudar nisso? A tua foto de perfil. Por quê? Se o teu feed diz exatamente o que você faz, a tua foto de perfil ela vai transmitir isso de uma forma subjetiva, complementando ali o teu perfil. Por exemplo, eu tenho vários imóveis e a minha foto de perfil, por exemplo, é eu segurando um copo de uísque. Faz sentido isso? O cliente está vendo o quê? Um cara com um copo de uísque na mão. Esse copo, ele tem sentido naquela foto? Rodrigo, mas viver assim é muito chato. Depende. Você está vivendo de fato aquilo ou aquilo é um trabalho? E aí eu preciso que você entenda esse jogo. Porque se você entender isso, isso muda a tua percepção de posicionamento. Então a tua foto de perfil ela vai dizer ali, complementar o teu feed no que você é. Então uma bela foto, de preferência com uma iluminação, uma foto profissional de preferência. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, pega alguém da tua empresa aí que tem um celular legal, vai no fundo bacaninha, tira uma foto. Tira várias, aí depois você escolhe a melhor. Pra mulherada aí que eu sei que gosta de fazer várias fotos, é incrível, porque você vai melhorando com coisas acessíveis, baratas, que estão ao teu alcance. Não deixa pra depois. Outra coisa que eu te sugiro aqui, stories, gente. Cara, nos stories, você não precisa. Então, gente, bom dia, com licença, como vai? Eu queria falar pra vocês. Você não precisa. Parte do princípio seguinte, se a pessoa já tá te seguindo, ela já escolheu estar lá. Instagram, por exemplo, que a gente está falando, é seu. E o Stories, ele é compartilhamento de momento. Eu tô falando aqui, por exemplo, o editor tá ali fazendo Stories e eu garanto que ele não tá escrevendo: olá, gente, com licença, bom dia, eu quero aqui apresentar. Não, ele só tá mostrando, porque o Stories é isso. É a vida real, entre aspas. Mas isso é a vida real, porque os Stories é pra pessoa se conectar com você. Os Stories, ele diz muito quem você é. Então imagina, se você me conhece pessoalmente, ultimamente, de alguns anos pra cá, por eu não estar mais em nenhum cargo executivo, né? Se você conhece a minha história, você sabe que eu já presidi algumas coisas, enfim. Bom, por eu não estar mais em cargo executivo, não exige mais que eu esteja com aquela vestimenta, de terno, gravata, etc. Mas se eu estivesse, o que ia acontecer? Eu ia pegar o celular e ia gravar um Stories. Esse Stories, ele não faria sentido, por exemplo, eu querer, entre aspas, ser uma pessoa que eu não sou ali naquele momento. Pô, eu vou botar uma camiseta numa reunião? Cara, não conecta. Então o que eu percebo dos Stories? Os Stories é de fato o que a gente é. Das formas que você fala, dos teus trejeitos, das tuas brincadeiras. Se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu me visto de uma maneira hoje um pouco mais simples do que eu me vestia com terno e gravata. Eu busco estar daquele jeito, eu busco estar de polo, obviamente que tem ambiente que exige que a gente esteja um pouco mais formal, e ok. Mas se você entende isso, os teus Stories nada mais é do que aquela... Já aconteceu contigo de você ver uma pessoa na internet, depois encontrar com ela pessoalmente e você ter aquela sensação: caramba, eu te vi ainda agora, parece alguém próximo. E esse é o jogo dos Stories, porque aquilo é para conectar. E você, profissional do mercado imobiliário, você pode sim usar aqueles 5 pilares lá do início para conectar. Bom, se a pessoa quer fuxicar e você está em casa, ora, mostra algo. Dependendo da forma como você enxerga isso, por exemplo, no meu caso, você me segue, me acompanha, você deve saber, por exemplo, que a gente tem uma cachorrinha em casa. Você deve saber, por exemplo, que eu sou casado, que eu tenho uma filha. Você deve saber o que a gente gosta de fazer. Óbvio que na dosagem certa, às vezes até um pouco mais do que deveria, confesso. Mas aí cada um
com a sua verdade. Por quê? Porque isso conecta. Ou afasta. E tá tudo bem. Ninguém vai agradar todo mundo. Mas o que eu quero te trazer aqui é como que você utiliza a ferramenta. Utiliza a ferramenta para conectar, beleza? Então o feed a gente falou, que ele diz o que você faz, os stories ele conecta e a bela foto te ajuda. E sempre usa, por exemplo, um botão de ação, vamos dizer assim, convida a pessoa a enviar para alguém, a curtir, a comentar, sempre convida, interage com o teu público. Rodrigo, mas eu não tenho público. Já falei isso agora, você tem público sim, e é esse público que é relevante para que você consiga passar a sua mensagem, beleza? Rodrigo, mas tem a bio do Instagram, o que eu faço com ela? Cara, a bio, eu coloquei aqui de uma forma bem objetiva, ela tem que ser o título da tua história. Bom, se você já sabe, se você já tem um nicho de atuação, se você vai colocar lá, por exemplo, que é o mercado imobiliário que você faz, que você atua, o que vai estar na bio? Qual o problema que você resolve? Coloca algo lá, de maneira clara e direta. Eu confesso que eu não acho muito relevante todos os títulos, tipo, mãe de pet, viajou para 10 países, a não ser que isso tenha a ver com o seu trabalho. Só que a gente está falando do mercado imobiliário, né? Você é um corretor internacional? Ora, se você viajou para 20 países, isso é interessantíssimo. Se você fala 5 idiomas e você é um corretor, uma corretora internacional, isso é interessantíssimo. Isso agrega valor, isso passa uma autoridade. Mas se não é, até que ponto isso vai agregar na tua imagem? E essa reflexão ela tem que acontecer, porque o nosso jogo é um jogo profissional, a gente não está brincando de mostrar exclusivamente a foto de Paris, a foto de não sei aonde que você viajou. Isso é muito legal, desde que esteja conectado com o que você quer passar. Isso é importantíssimo, que você tenha isso bem claro na bio. Então a bio ela resolve um problema de maneira clara e objetiva. Corretor de imóveis, cara, coloca o link do teu WhatsApp. O cara entrar em contato contigo direto, link do teu site. Ajuda esse cara a te encontrar. Essa semana, e é legal porque aqui a gente compartilha a prática, né? Essa semana que passou, agora, eu recebi uma mensagem de um conhecido, não é um amigo, mas ele foi um cliente nosso no passado. Ele era amigo de um amigo, ele entrou em contato comigo através do Instagram. Eu vou compartilhar com você que está comigo aqui, eu vou compartilhar o print desse feedback que ele deu. Em resumo, ele falou o seguinte, ele falou, cara, muito legal e tal, eu vi o anúncio de vocês, mas eu tentei encontrar a informação que você disse que estava no local tal e não estava. Aí eu desisti e fui embora. Mas como a gente já se falou e tal, a gente se conhece, você é um cara muito gente boa e me tratou super bem, eu tô te dando esse feedback, espero que ajude. Cara, que incrível. E realmente. Aí eu comecei a conversar com ele, tal. E aí eu entendi. Nesse caso específico, a informação que faltou foi uma informação boba, básica, de um erro meu. E aí eu redigi aquele texto, eu me lembro perfeitamente. Esqueci de colocar o nome do condomínio. E ele foi em 3 lugares, ele deu 3 cliques e ele não encontrou. Ora, erro meu. Agradeci, corrigi. Aquilo é um erro que normalmente não acontece, mas aconteceu com ele. Tava falando de um imóvel de R$1.850.000. Às vezes esse erro, esse feedback que não chega, é o mercado ruim. Rodrigo, o que tem a ver isso comigo? A gente vai fazer e vai errar, cara. Não tem cara bom. Não tem perfeito. Não tem mulher excelente. A gente precisa estar sempre se olhando. E eu quero que você entenda que esse jogo é um jogo de ajustes. E esses ajustes eles são constantes. Então, obrigado aí ao Maurício por esse feedback. Daqui a pouco eu boto para vocês aqui. Vou até anotar para não esquecer de compartilhar contigo, tá bom? Então a bio ela tem que ter isso e você tem que ter um acesso fácil. Se você está dizendo que fale comigo, clique aqui, ele tem que clicar e falar contigo. Ele não tem que ir para um formulário de 10 páginas para ele falar contigo. Eu até lembrei agora de uma grande academia, uma grande rede de academia nacional, inclusive, que eu tinha ido lá e tal. Eles mandaram aquela pesquisa, né? Aí eles mandaram para mim e falaram, Rodrigo, muito obrigado, não sei o quê. Você pode preencher essa pesquisa? E eu acho que é muito válida essas nossas opiniões. É uma pesquisa rápida de 1 minuto. Aí beleza, 1 minuto? Eu tenho 1 minuto para te dar. Aí eu peguei, abri, primeira página, segunda página. Quando eu vi, eram 16 páginas de pesquisa. 16, amigos! Eu falei, vocês estão doidos? E o mais engraçado, eles me mandam e-mail agora todo dia para dizer que a porcaria da pesquisa está em aberto. Cara, é uma das maiores redes de academia do país. Será que eles não perceberam que isso tá chato? E assim, às vezes a gente faz alguma coisa chatíssima sem pensar no cliente. Eles só querem minha opinião. Mas eles poderiam ter uma opinião menor. A minha opinião já mudou por conta desses e-mails.
A gente tá, acho que na segunda semana, recebendo e-mail quase que diário. Não sei até quando esse negócio vai funcionar, mas é legal que já usou aqui pra eu te ilustrar. Já funcionou pra eu te ilustrar aqui. Em algum momento eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso com eles. Mas assim, percebe o quanto que as nossas ações, às vezes, eu só tinha que achar o local certo para falar o que eu precisava. Mas o local errado gerou essa péssima experiência que tá fazendo eu contar isso aqui pra ti. E às vezes a gente faz isso sim. Só que a gente não faz isso por mal, tá, gente? A gente faz isso por erro. E tá tudo bem, a gente só tem que corrigir. E assumir, às vezes, o erro, que às vezes tem consequência, tá? Bom, pra gente finalizar aqui, dicas práticas, gente. Rodrigo, eu tenho 2 seguidores, eu quero ter relevância. Nunca, sob hipótese nenhuma, compre seguidor. Eu não vou nem desenhar isso, mas nunca compre. Não faz sentido. Se o teu jogo é de ego, cara, você tá no jogo errado. O seguidor não vai mudar a tua vida. Ah, Rodrigo, mas eu tenho 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores para me dar autoridade. Essa autoridade você vai converter em negócio? Porque se você não souber o básico, não adianta não, tá, né? E é assim que funciona. Rodrigo, mas por que você fala essas coisas pra gente? Lembra que eu te falo de mundo real, de vida real? E eu tô compartilhando, porque eu tô lembrando aqui lá da minha empresa. Eu tô lembrando aqui de vários papos que a gente tem com o nosso time por conta disso. Então nunca compre, tá? Ponto 2. Interaja com o seu público. Rodrigo, mas eu não tenho público. 2 seguidores. Se um interagiu com você, esse cara precisa de interação. Ele vai interagir. Se você tiver constância e paciência, que é um outro ponto que eu falei lá em cima. Produz. Interage com o seu público. Direct. No direct, vai chegar um momento que com o teu crescimento, você não vai conseguir responder de maneira rápida a todo mundo. Então, você vai ter que ser mais direto, né? Então, se de fato aquele assunto for progredir, vamos dizer assim, você leva para um outro canal, e aí você consiga filtrar, enfim, mas o direct, ele é uma ótima ferramenta para você interagir, mas chega um momento que você acaba não conseguindo interagir como você gostaria com todo mundo. Então, uma atenção especial no direct. Como diz um mentor meu, o ouro está ali, porque aquela pessoa já se predispôs a falar com você. Então, atenção pro direct, tá? Stories. Stories é um lugar de ação. Então, repetindo o que eu já falei lá atrás, não precisa se apresentar nos stories. Você tá invadindo a vida da pessoa. A pessoa tá, opa, e chegou você. Energia nos stories. Não tem aquele negócio de, então, é que queria compartilhar um negócio com vocês. E aí, o que é? Então, se você teve saco de ouvir esse 10 segundos aí de então, pera, tô pensando, você já não tá muito feliz. Então, energia, as pessoas não precisam ficar, Rodrigo, mas então eu vou compartilhar só coisa boa. Eu falei isso. Se você tá querendo compartilhar a sua vida real, você pode sim compartilhar. Às vezes, por exemplo, no mercado imobiliário, eu sou meio averso, né, àquele super homem, super mulher, que só faz negócio multimilionário, que tudo dá certo. Cuidado. Cuidado com a perfeição, porque na vida real a gente sabe que a vida real não é 100% perfeita. Então se você for compartilhar os momentos não tão perfeitos, eu lembro uma vez que a gente ficou preso no elevador. Não lembro qual foi o prédio. A gente foi fazer stories, mano, e aí virou graça, porque até resgatarem a gente. Mas não acontece isso com a gente, tanto na vida real, sem ser corretor como corretor, o corretor tá muito mais propenso, inclusive, a ficar preso no elevador, né? Porque a gente anda de elevador direto. Cara, vida real. Lembra de entretenimento? Virou entretenimento. Eu lembro que tava eu, o Charlton e a Jaque, a esposa dele. A Jaque morria de medo de estar lá. E aquilo acabou ajudando ela sem querer, porque a gente tava gravando, então assim, ela teve que controlar o medo dela, porque ele ia aparecer e tal. Então percebe? É vida real, ué. Então isso compartilha que ajuda. Os stories, eles são de ações, tá? E aí, pra gente finalizar isso aqui, decide agora por onde você vai começar. Eu acho que o tua bio, o teu feed e a tua foto, você consegue ajustar agora. Começa pensando qual a imagem que eu quero passar. Qual a área de atuação que eu, de fato, atuo. Então, você atua com Minha Casa Minha Vida, o atual Casa Verde e Amarela? Como que é um profissional bem sucedido do Minha Casa, do antigo Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde e Amarela? Ele anda de helicóptero? Ele pode até ter a condição de andar de helicóptero. Só que isso conecta com o público dele? Se entrar no Instagram dessa pessoa e ter várias fotos de helicóptero? Eu não sei. Eu quero que você reflita. Use o Instagram dos profissionais que você tem como referência e se modelem. Tem alguns profissionais aqui do mercado imobiliário nacional que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Tem alguns que eu tenho o prazer de chamar de amigo, mas eu vou colocar aqui o próprio Diogo Souza Gomes, vida real demais, aí já é um gestor de imobiliário, um dono de imobiliário. A gente tem o Ricardo Martins hoje, que está com um case de sucesso nacional, explodiu aí da MyBroker. A gente tem grandes nomes que cada um do seu jeito se posiciona. Eu vou colocar aqui o print, né, dos Instagrams deles para que vocês possam começar a
possam modelar. E aí você vai ajustando ao seu. Beleza? Decide como você quer ser visto. Espero que essas dicas... Ficou uma aula longa porque eu fui lembrando de algumas coisas, mas espero que essas dicas possam te ajudar a ter o norte. E aí a gente traz aí no futuro próximo os profissionais de renome para te ajudar de uma maneira técnica a melhorar ainda mais o seu posicionamento na rede social. Beleza? Te espero na próxima aula. Até já!